Olá, estamos no ar. Fica ligado porque tem entrevista no estúdio com a escritora Graciele Ruiz. Tem filmes, séries, games e eu volto depois da vinheta. Saiu recentemente o trailer de Atômica. Sensualidade, brutalidade e espionagem. Charlize Theron vai interpretar Lorraine, uma agente disposta a enfrentar qualquer desafio e a usar todas as suas habilidades para sobreviver a uma missão impossível. Após a queda do Muro de Berlim, a assassina brutal é enviada à cidade para recuperar um dossiê de valor inestimável. Ela se une ao chefe da estação local, David Percival, e se envolve em um jogo letal de espiões. Asshole. What did you say? I didn't say anything. I thought you said something. What did she say? Do you want to play the tape back? You don't remember anything last night, huh? I got really melodramatic, didn't I? Told me that you weren't really on a vacation. E Colossal está chegando. Anne Hathaway é Glória, uma mulher normal que acaba de perder o emprego e o noivo. Ela decide então trocar Nova York pela sua cidade natal, mas quando descobre que está conectada a estranhos ataques de um monstro gigante do outro lado do mundo. Vamos descobrir esse mistério no dia 27 de abril, que é quando o filme será lançado no cinema. Em junho, a atriz Larissa Manoela vai viver Bia, de 14 anos, uma garota órfã de mãe, humilde, ingênua e tímida, que descobre que vai ganhar uma grande festa de 15 anos, mas tem um problema. A garota sonhadora e apaixonada por música não tem muitos amigos para convidar ao evento, por ser pouco popular na escola. Ela conta com a ajuda do único grande amigo, Bruno, e do pai, Edu, para consertar a situação. Ela vai enfrentar vários desafios para fazer com que sua noite de 15 anos seja inesquecível. It's very dangerous for Armenians right now. Em breve vamos conhecer a história de Michael, Ana e Chris. A promessa conta os turbulentos últimos dias do Império Otomano. Surge um triângulo amoroso entre Michael, um estudante de medicina, Ana, uma sofisticada mulher, e Chris, um renomado jornalista americano. Hello. Em agosto chega o filme Detroit. O longa retrata uma onda de protestos que aconteceu na cidade de Detroit no ano de 1967, quando a população local se revoltou com uma operação policial não autorizada, resultando em inúmeras mortes. O filme tem o ator John Boyega, de Star Wars. My job is to keep you out of harm's way. Em dupla explosiva, vamos ver juntos Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. O principal guarda-costas do mundo, vivido por Ryan, possui um novo cliente, um assassino de aluguel, interpretado por Samuel, que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça. Por anos, eles estavam em lados opostos de tiro, mas agora eles estão presos e juntos. Eles precisam colocar as diferenças de lado para chegarem ao julgamento a tempo. No elenco ainda tem Gary Oldman e Salma Hayek. I hope they kill him, I really do. Ainda no mundo do cinema, o live action de A Bela e a Fera é sucesso de bilheteria da Disney. O filme já arrecadou mais de $1 bilhão e tudo isso em menos de um mês. Você viu aqui no Universo Épico o lançamento do trailer do filme Thor Ragnarok. E assim que foi divulgado, a atriz Elizabeth Banks, que faz a vilã Rita Repulsa no filme Power Rangers, brincou e postou no Twitter dela que a atriz Cate Blanchett roubou o visual de Rita. Olha só. E aí, o que você achou? Sabe quem vai fazer o papel do mago mais poderoso de Hogwarts em Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam? Jude Law. Ele será Dumbledore mais jovem. A notícia foi divulgada no perfil do Twitter do filme. E para fechar esse bloco, saiu o primeiro trailer do filme Star Wars: Os Últimos Jedi. E eu não vou falar mais nada, olha só que demais.
choice. The balance. It's so much bigger. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. E depois desse trailer, a gente vai dar uma pausa para respirar e se recuperar. Eu volto logo com muito mais. Estamos de volta e o nosso bate-papo sobre cinema ainda não acabou. Se você foi uma das crianças dos anos 80, vai se lembrar de um palhaço que foi muito famoso naquela época. E tá chegando um filme sobre ele. Vai se chamar Bingo, o Rei das Manhãs. Quem aqui quer brincar comigo? Bingo será interpretado por Vladimir Bricha e ainda vai ter no elenco Leandra Leal, Tainá Miller e Emanuele Araújo. O longa está previsto para 24 de agosto desse ano. Bingo is not just a clown, he's a trademark. We need pimenta. Pepper, do you like pepper? O programa do Bingo virou um fenômeno. Você só pensa em pequenos prazeres. Quem disse que é pequeno? Estamos em plenos anos 80. O que as crianças precisam é... bater um fio pro bingo. Sou eu, Bingo. Você ligou pra mim. Fala mais alto. Tá mais alto agora. Você vai acabar perdendo o emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Os produtores afirmam que a identidade do palhaço é um segredo que ninguém jamais irá descobrir. Quer dizer que eu não posso contar pra nenhum dos meus amigos. Se você contar, o papai perde o emprego. Bingo! O que adianta ser o bingo se ninguém mais pode saber? Seu convite, senhor? Eu sou a porra do bingo, caralho! Eu sou a porra do bingo, caralho! Você não vai chegar perto do meu filho. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro! Eu sou o bingo. A vida não é brincadeira, não. Eu quero ver se você consegue identificar o ator Jim Carrey nesse trailer. Enquanto isso, eu te conto sobre o que se trata a história. Imagina um futuro pós-apocalíptico. Uma comunidade de canibais leva uma vida pacífica em um terreno isolado no Texas. With me. Tudo muda quando um troglodita, membro do clã, decide brincar com a comida. E acaba se apaixonando por ela. No elenco, Jason Momoa e Keanu Reeves. E aí, já descobriu quem é o Jim Carrey? É esse daqui, ó. The Bad Batch estreia nos Estados Unidos em 23 de junho e ainda no Brasil não tem previsão. Agora vamos falar de games. No primeiro bloco eu mostrei o trailer do filme Star Wars e saiu também um vídeo do game do filme, que já está na segunda edição. Olha só que gráfico. I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. We weren't expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our emperor.
these ideas away. Hope cannot save them! Já ouviu falar em Minecraft? O jogo consiste em montar através de blocos o que você quiser construir. E tiveram a ideia a partir do gamer de recriar o universo de Harry Potter. Sim, alguém teve a paciência de fazer toda a escola de magia e bruxaria de Hogwarts e todos os cenários do mundo do filme no Minecraft. E pelo que saiu nos sites de notícia, a brincadeira levou quase 4 anos de desenvolvimento. E valeu a pena, porque o resultado ficou excelente. O Universo Épico hoje tem aqui uma convidada no nosso estúdio, que é a Graciele Ruiz, ela que escreveu O Senhor da Luz e vai contar um pouquinho da história do livro pra gente. Tudo bem, Graciele? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Graciele, sobre o que fala o livro? O livro se passa todo em Datário. Datário é um mundo que é dividido em 9 continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem um poder. E aí nesse mundo vivia um mago muito poderoso, com a magia dele ele mantinha o equilíbrio de Datário, e ele era o guardião de uma caixa que era aberta por 5 chaves. Só que há 35 anos ele foi assassinado, e aí no último suspiro dele ele mandou cada uma dessas 5 chaves ser na parte de Datário, cada um para pessoa de coração puro e cada pessoa de um clã diferente. A personagem principal é a Alicia, né, que tá aqui na capa do livro. E ela que é a protagonista e vai tentar reunir essa chave para poder abrir o baú. Exatamente. Então ela recebe essa chave do avô dela, né? Ela herda do avô dela. E aí a missão dela é encontrar os outros 4 guardiões para conseguir aí abrir essa caixa. Vai ser fácil? Não, de jeito nenhum. Quem que não vai deixar? A feiticeira de Traiana, inclusive, ela é responsável pela morte do Selaizan, que era o mago, né? Que mantinha o equilíbrio de Datário. Então a intenção dela é conseguir o poder dessa caixa. E ela é uma feiticeira um tanto quanto tirana, né? A missão dela, o objetivo dela é reunir todos os povos, né? Todos os clãs ao redor dela. Você contando um pouquinho da história, a gente consegue perceber quanto rico é o mundo que você criou, né? Porque tem detalhes, inclusive até os personagens de cada continente, eles possuem características próprias, né? E diferenciadas um dos outros, Sim. né? Da onde que você tirou tanta inspiração? Como é que foi esse processo de criação desse mundo, desses personagens? A inspiração veio um pouco de cada coisa, veio de livros, veio de filmes como Senhor dos Anéis, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, veio de animes também, como por exemplo Naruto, Avatar. Então tudo isso ajudou na criação desse universo. E voltando a falar um pouquinho sobre esses continentes, né? Os personagens que vivem em cada continente têm um poder. Quais Sim. são esses poderes? Então nós começamos por exemplo com a Alicia, que ela é do clã do vento. Então nós temos o vento, o fogo, os metais, os cristais, a água, os raios, a terra, ilusões e a imortalidade. Dá pra adiantar ou dizer que um desses personagens ele consegue aí dominar vários poderes? Não dá pra adiantar, não. Fica aí então a dica, né? Se a gente adiantar aqui é um spoiler. É spoiler. Eu queria que você falasse então pra gente sobre o processo de escrita, né? Que cada autor, né? Cada escritor tem o seu, né? E qual é o seu? Bom, na verdade esse livro foi um processo muito instintivo, porque eu estava numa conversa com alguns amigos meus no ensino médio, eu tinha 16 anos quando eu comecei a escrever esse livro, e a ideia era que nós criássemos, cada personagem seríamos nós mesmos se nós fôssemos viver essa saga mágica. Então eu não tinha a intenção de escrever um livro quando eu comecei esse, mas a história começou a ganhar proporções grandes, eu comecei a estruturar esse mundo
e até que virou um livro. E esse livro é a segunda edição, né? Isso. Você mudou de editora. Eu mudei de editora. E essa mudança de editora, qual foi? Teve alguma alteração de uma edição para outra ou não? Sim, teve. Na verdade, o primeiro livro ele foi algo, vamos dizer assim, cru, né? Foi o meu primeiro livro terminado, publicado, e eu tive vários feedbacks de vários leitores, muito positivos, mas sempre tinha alguma coisinha, acho que a autora poderia melhorar nesse ponto ou naquele, e eu peguei tudo isso para melhorar essa segunda edição. Eu não alterei nada no processo da história, né? Então a história é a mesma, mas eu melhorei como as cenas eram desenvolvidas, como os personagens eram desenvolvidos na história. Deu para pegar essas críticas, né, construtivas, né, e melhorar alguns pontos dessas cenas, né? Sim, sim. E outra coisa que mudou também foi a capa, né? Foi a capa. Na primeira edição era uma e agora a gente tem essa daqui. Isso, essa capa ela foi feita exclusiva pro livro, né? Então nós temos a Alicia na capa e eu acho que foi algo para mostrar aí, para já dar aquele impacto do porquê que a saga veio, né? Foi bem legal. Então, para pessoal de casa, esse daqui é o livro 1. Isso. Então, o que eles podem esperar? Quantos livros? É uma trilogia? É uma saga de quantos livros? São 3 livros, né? Então podem esperar pelo menos mais 2 livros. E muita aventura, com certeza. Olha só, no próximo bloco, a Graciele vai continuar aqui com a gente e ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela, né? Ela é campineira e vai falar também sobre dicas de como escrever. Estamos de volta com o Universo Épico e com a nossa convidada Graciele Ruiz, ela que é escritora, e no primeiro bloco falou um pouquinho sobre o livro dela, que é O Senhor da Luz, é um dos primeiros livros, né, publicados. E Graciele, agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal de casa sobre o processo de escrita, né? Como que é o seu processo de criação? Tem ali um passo a passo, né? Que até fica aí como dica para o pessoal de casa que gosta de escrever e aí tem um sonho, né, de lançar um livro. O primeiro passo, na verdade, é você estruturar essa história, começo, meio e fim, cada capítulo, o que você vai escrever em cada capítulo, para a história ter continuidade, para você saber para onde você está levando a sua história e também para não ficar uma história parada, muita enrolação, nada acontecendo. Então, quando você faz isso, você sabe para onde você tem que levar a sua história e ela fica com certeza fechadinha, né, mais coisa. Isso inclui a criação das personagens, né? Então, quando você vai escrever, você já tem que ter ideia de todos os personagens. Todos os personagens, personalidade, tudo certinho. Como eu falei no bloco anterior, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha ideia, né, de que seria um livro. Então eu tive muita dificuldade para terminar todo esse processo, porque eu tive que parar o livro várias vezes, estruturar o que eu estava escrevendo para depois voltar. Então, foi um processo que demorou muito. Ao todo, eu levei 5 anos para escrever esse livro. 5 anos? Eram 5 anos. Agora, mas os próximos vão ser mais rápidos. Ah, com certeza, mais rápido. O segundo, inclusive, ele já está pronto. Eu demorei 1 ano e pouquinho para escrever. 1 ano, aí já foi mais rápido. Já foi mais rápido. O que o pessoal pode esperar desse próximo, então? Olha, o próximo livro, ele continua na mesma linha que o primeiro. Então, quem lê o primeiro livro já sabe que vai encontrar muita batalha, muita aventura, muita ação, um pouquinho de romance, para dar aquela amenizada na história. E aí, esse pessoal que curte o livro, ele costuma dar todo esse retorno para você? Sim, eu recebo bastante retorno de leitores. Eles vêm me procurar em redes sociais, eu recebo resenhas. Blogueiros também vêm me procurar com interesse de ler o livro e fazer uma crítica. Bem legal. E aí, depois que você conseguiu, né, escrever o livro, tá prontinho aquele boneco, qual que é o passo? Eu vou publicar por mim mesmo, eu tenho que procurar uma editora que combine com o perfil do livro que eu escrevi? Sim, com certeza. É bom você procurar uma editora que publique o tipo de livro, né, que você escreveu, senão você vai perder o seu tempo, perder tempo também da pessoa que está analisando o livro, né? Mas hoje em dia existem várias formas de você publicar. A Amazon é uma ótima porta de entrada. Então, entrar numa editora tradicional é muito difícil, né? O mercado é muito concorrido, você concorre com títulos internacionais, com pessoas que já fizeram o seu nome lá fora, então é algo muito difícil. Então, a melhor porta de entrada que eu vejo hoje no mercado é a Amazon,
onde você já pode publicar, você já tem um retorno ali do leitor direto. E também pela facilidade nos leitores de terem acesso ao seu livro, né? O livro digital ele é muito barato, ele é muito acessível. E o que você acha, então, do livro digital? É um caminho. É um caminho. Quem não tem dinheiro para investir ou tá ali com dificuldade, né, de uma editora acreditar na proposta, no projeto, o caminho é publicar digital. O caminho é publicar na digital. E eu ainda conheço vários autores que começaram, né, publicando digitalmente, fizeram muito sucesso e aí foram chamados para editoras. Também é uma possibilidade. O seu livro está em versão digital também? Ele também está em versão digital. Então quem quiser, às vezes a pessoa também já se adaptou, né, a esse mundo virtual. Sim. E gosta de ler no tablet, e até no celular. E aí o pessoal já vai atrás do e-book. Já vai atrás do e-book. Aí tem essa facilidade também que eu falei sobre o preço, né? É muito acessível. Tem muita diferença do preço? Muita diferença. E aí essa diferença, na hora que a gente fala, é a diferença pro escritor ou é a diferença, né, pro leitor ou é a diferença... Onde que tá essa diferença, Não, a diferença, né? É pro leitor. É pro leitor. É o leitor, porque na verdade o que torna o livro físico caro é o papel. O papel é muito caro. Então, quando você elimina o papel, então o livro ele fica muito mais barato. Mas a experiência é a mesma. A experiência é a mesma. A viagem é a mesma. Graciele, onde as pessoas te encontram? Podem me encontrar através do meu site, que é o www.asagaddatarium.com.br. E aí lá já tem o link para minhas redes sociais, como comprar livro, tudo lá. Olha só, muito obrigado pela participação e eu já quero deixar combinado com você aqui que o livro 2 você tem que vir lançar aqui no Universo Épico. Com certeza, com certeza. Combinado? Combinado. Então fica essa dica aí do Universo Épico, livro 1, O Senhor da Luz. Já sabe que maratona de série você vai fazer? Eu te ajudo. Rebelde e sem dinheiro, Sofia tropeça na oportunidade de criar um império da moda e deve aprender como ser chefe. Esta comédia original da Netflix foi inspirada num livro. Girl Boss está com a primeira temporada disponível no serviço de streaming. Agora, se você quiser filme, também tem. Castelo de Areia narra a perigosa missão recebida por um resistente pelotão de soldados após a invasão do Iraque em 2003, quando devem resolver os problemas do sistema de água numa cidade hostil. No one outside that gate wants you here. So you do your job, fix your problem. There's a chance we're walking into something bigger. I don't think I'm cut out for it. We have a job to do. Where's it coming from? It's coming from everywhere! Orange is the New Black ganhou um trailer. Na última temporada, vimos que uma rebelião iniciada pela morte precoce de uma personagem importante, combinada à ira e tristeza das detentas, rapidamente o lugar virou um caos. Nos momentos finais, tudo se resume a Daya com uma arma nas mãos e fica claro que não importa o que vai acontecer, porque a vida na prisão Litchfield nunca mais será a mesma. A série vai voltar do ponto exatamente onde parou, e isso será em 9 de junho. Vamos ver o vídeo? When you ask someone who looks ethnically different, what are you? The answer is usually a person about to slap. Outra produção que ganhou divulgação foi Cara Gente Branca. A série é baseada no aclamado filme independente e satiriza a América pós-racial, ao retratar a vida de estudantes negros em uma conceituada universidade predominantemente branca. A racial unrest, like a state school. How did we get here? Who hurt you? Well, 200 years. Slavery, got it right. Sorry I asked. With me as your lifeline, we will have unprecedented access to the administration. We should vote for you because your father's the dean. E é com essa última notícia que eu encerro o programa. Obrigado pela companhia, eu fico por aqui e na semana que vem tem muito mais Universo Épico. Tchau!